Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer aí o terceiro exemplo, antes de ir para o primeiro, né? A gente fez o segundo na aula passada e esse aqui é o segundo. Olha, é um algoritmo que vai solicitar ao usuário 10 números inteiros. É claro que você poderia criar 10 variáveis e ficar lendo, mas fica muito mais conciso e muito mais fácil de ler o algoritmo quando você usa uma estrutura de repetição para repetir a solicitação, você solicitando ao usuário o número, você solicita ao usuário o número 10 vezes. Ou seja, você sabe quantas vezes você vai pedir, então vai usar uma estrutura de repetição para. Você vai somar somente os números entre 100 e 200 e escrever uma mensagem informando essa soma no fim do algoritmo. Ou seja, a cada passo você vai ler o número e somar, ler o número e somar, ler o número e somar. Você não vai armazenar cada um dos números, mas no final da passagem, do laço, você vai ter esses 10 números, tá ok? Nós já fazíamos um pouco disso, nós fazíamos leitura de 5 números, somávamos, tirávamos a média de 3 números. Agora nós vamos fazer a soma usando o laço de repetição. Tudo bem? O que nós vamos fazer então? Vamos criar as variáveis, percorrer. Eu vou inicialmente somar os 10 números, independente de qualquer coisa. E depois eu vou alterar para ele somar somente entre os números que forem digitados e que estão entre 100 e 200. Resumindo, o usuário vai digitar. Se ele digitar números abaixo de 100 ou acima de 200, a nossa soma é zero. Tá? Inicialmente eu vou somar todos os números. Então vamos lá. Algoritmo somador e tal. Eu vou iniciar lá no Visual, né? Então, soma 2. Soma os 10 números, né? Soma os números entre 100 e 200 de 10 números digitados pelo usuário. Bom, vou quebrar essa linha aqui para poder aparecer aí para vocês. Quebro aqui, comentário. Pronto. Autor Daniel. Legal. Muito bem. Preciso de variáveis. Preciso de uma variável número para ler o número que a pessoa digita. Preciso de uma variável index, que é a indexadora do laço. Os dois são inteiros. Preciso de uma variável soma. Na dúvida, né, como a gente vai ser entre 100 e 200, inteiro também. Opa, faltou aí uma. Ok? Vamos então à seção agora de comandos. Vamos trabalhar com os... Primeira coisa, soma. Você precisa ter certeza de que tem zero. Então, soma começa com zero, tá? Inicializa a soma com zero. Depois nós vamos escrever as frases, né? Escrever frase explicando o programa para o usuário, ok? Eu vou continuar aqui, já dou um pause nessa primeira parte e a gente continua, tá? Estão vendo, olha, esse programa calcula a soma dos números dentre os 10 digitados entre 200, ou seja, é exatamente o que está lá na explicação, né? Mas a ideia geral é que vocês possam explicar para o usuário o que vem. Agora vem a parte que realmente interessa para nós. Se nós vamos ler 10 números, nós vamos precisar de uma estrutura que repete. Então, para index, ok, de 1 até 10, lembre-se, não tem acento, hein? Opa, você cedilha não, faça. E aí, essa é a estrutura. Tem o fim para. Essa é a estrutura. O que estiver aqui dentro vai repetir 10 vezes. Por quê? Index vai de 1 a 10. Eu até posso usar essa variável se eu quiser. Não posso modificar o valor dela. Não é recomendado e não façam isso. Mudar aqui dentro o valor. Você pode prender seu programa e ele vai ficar parado. Você só usa o valor. Por exemplo, não escreva. Tá? E é isso que eu vou aqui colocar a próxima frase para a gente dar uma olhada. Então aí está. Se eu vou ler 10 números, então eu tenho que escrever para a pessoa digitar o número, tá ok? Vou ter com 2 pontos aqui, e depois eu tenho que ler esse número. A cada passo esse número pode ser diferente. Eu vou estar lendo, escreva o número tal,
Escrevo o número tal. E quem controla esse? 1 com bolinha vira primeiro. 2 com bolinha vira segundo. Então eu escrevo o primeiro número, o segundo número. Cada passagem aqui, index muda de valor. E aí eu consigo usar index para determinar se é o primeiro, o segundo, o terceiro. Só como indicativo para a pessoa. E aí eu leio o número. O que eu quero fazer em seguida é somar, né? Soma, recebe o quê? O valor que tinha em soma antes, mais o número. Tudo bem? Então eu vou somar. Somo o número atual com os outros, com os anteriores. Como que funciona isso? Simples. A cada passo, soma começa com 0. Então eu vou somar 0 com o primeiro número. Então, o resultado disso aqui eu vou guardar de novo em soma. Aqui eu estou usando o valor. Aqui é onde eu guardo. Então, esse sinal de atribuição diz assim, pega o resultado daqui e guarda aqui. Eu somo 0 com o primeiro número. Então, soma vai valer o primeiro número. E aí eu armazeno em soma. Quando eu fizer o segundo laço, esse é o segundo número. E o primeiro está armazenado em soma. Então, eu somo. Vou fazer a soma do primeiro mais o segundo e guardar em soma. No próximo passo, soma vale o primeiro mais o segundo. Eu somo com o terceiro, porque eu já li o terceiro. Então, a cada passo, eu leio um novo número e somo com os anteriores. E aí eles vão somando, o valor vai sendo armazenado. Tudo bem? Eu vou fazer agora um passo a passo desse algoritmo aqui, para a gente poder visualizar isso, tá legal? É claro que eu não estou no final aqui, depois que eu termino o par, eu teria que escrever a soma. Não estou fazendo isso, eu só vou verificar o laço e a leitura dos números, se estão ok. Vejam bem, eu sei que o programa tem que somar somente os números entre 100 e 200. Mas calma, vamos ler primeiro, vamos fazer a leitura dos números. Faça uma coisa de cada vez e depois você vai ver se essa linha vai ser executada ou não. E aí você usa uma estrutura de decisão para essa linha. Se eu a uso ou não a uso. Mas, por enquanto, eu vou fazer para todos. Depois eu tomo uma decisão baseada numa estrutura de decisão aqui, nesse ponto. Então, fazendo passo a passo, então vamos lá. O algoritmo cria a variável número e index, cria soma, coloca 0 em soma, lá escreve, esse programa calcula os números de 100 e 200. Agora vamos lá, index vai de 1 até 10. O primeiro, olha a frase como é que fica, escreve o primeiro número, olha que legal. Então funcionou, o index vale 1, depois coloca lá acho que é o ozinho, né, primeiro número. E aí eu tenho que ler o número, então deixa eu clicar aqui para ele pedir. Eu vou digitar 5, vou digitar números pequenos. Então, número vale 5. Agora, soma vai receber o que ela tem. Quanto que tem em soma? 0 mais 5. Qual o valor que vai ficar em soma no próximo passo? 5, porque somou 0 com 5. Bom, agora eu vou chegar aqui e aumentar a variável. Ele faz muito rápido isso. E verifico se ela está, né, é igual até 10. Se ela for 11, ela sai fora. Mas ela vai para 2, né? Vale 1, vai para 2. Se vai para 2, ele desce aqui para a primeira linha do laço. Vamos ver. Fez exatamente isso. Foi para 2 e vem. Digite o, se vale 2, aqui vai aparecer segundo. Opa, segundo número. Então vamos lá para ele ler. 15. Soma, vale 5. 5 mais o número, 15. Vai dar 20, eu vou armazenar em soma o 20. Olha lá, armazenei 20. Soma agora vale 20. Por quê? É 5 mais 15, é o primeiro mais o segundo. Executando novamente. Terceiro número, 50. Então agora vamos somar 50 mais 20. E o resultado vai ser armazenado de novo em soma. Somei 70, porque é 50 mais 20. E assim, né, para os 10 números aí, vou executando. Vou fazer ele mais rapidamente agora, senão a gente demora demais. Mas ele vai somando sempre, vejam lá, soma de novo. E armazena. 5, tá? 86, só para complicar. O sétimo, 8. 8. 10. Quanto que vale? 9. Vai executar a décima. Então vai ler o décimo número, é o último.
Ok? Lê o primeiro ou o 10º. 8. Gosto do número 8 hoje. Acabou. Porque não tem, ó, ele vai aumentar para 11. Aqui ele vai voltar nesse cara aqui, né? Ele sai daqui e volta aqui. Vai para 11. Aí ele verifica, não posso. Então ele sai e vai para outra linha. Como a outra linha nossa é o fim do algoritmo, ele já encerrou. A soma, então, foi a soma dos 10 números digitados, né? Bom, só que tem um probleminha, eu não quero os 10 números. Eu tenho que decidir se eu faço essa estrutura, esse comando aqui ou não. Tá ok? Então eu vou até parar aqui. Eu faço esse comando ou não? Quem decide isso é uma estrutura de repetição. Se, ok, o número for maior que 100, não é isso? Não é isso que a gente tem que fazer? E número menor que 200, então eu executo esse cara aqui. Não é isso? Se e, então eu executo. Fim C. Eu preciso fazer alguma coisa caso não seja verdade? Não, então eu já encerro, não vou ter o senão. Tá ok? Então é isso aí. Vamos. Só vou fechar aqui entre parênteses, aqui e aqui, para todo mundo, para dar um teste só. Como que funciona isso? Ele vai fazer esse primeiro teste, vai ver se é verdadeiro. O número é maior que 100? Tudo bem, ele guarda. Se for verdadeiro, aí ele faz esse teste. E é menor que 200? Se for verdadeiro e verdadeiro, então ele executa. Se um desses for falso, ele não vai executar essa linha. Então o E aqui funciona dessa forma. Tem que ser esse e esse verdadeiro. Tá? Se fosse um ou outro, eu colocava ou. Então esse é o uso do E e do ou que a gente aprendeu lá na primeira semana. Tudo bem? Isso facilita. Eu poderia fazer um if maior que 100, aí dentro dele eu fazia um outro if menor que 200, e aí eu somar. Mas dessa forma eu consigo fazer mais compacto. É claro, de novo, que vocês podem fazer se número maior que 100, então. E aí entra, e nessa nova estrutura tem um outro if, um outro se número menor que 200, aí sim soma. Também funciona. Mas aqui no caso a gente vai fazer. Então agora eu só vou somar os que estão entre 100 e 200. Tá legal? Então para fazer isso, vamos lá executar o programa. De novo. Eu vou já colocar a frase escrever a frase final aqui, tá legal? Pronto, a frase final já está aqui, então eu vou executar rapidamente. Aí a gente faz um teste, depois a gente faz ele mais... Vou executar no modo DOS. A gente faz primeiro número, 150, aí esse vai somar. 250, não entra. 100 também não entra, porque tem que ser maior. Então 80 também não entra. 120 entra. Por enquanto 150 e 120. Mais 150 para nós aí. 420 no total até agora, hein? 60 não. Do 525 também não. 1000, 10.000 também não. E finalmente 110. E vai dar um 530. 530. Então eu acho que ele está correto. Tá ok? Pessoal, executem passo a passo o programa agora e verifiquem como ele vai fazendo essa soma. Tá? Ou seja, antes eu podia somar todos. Eu não posso somar todos. Eu ponho uma estrutura para decidir. Eu vou somar ou não? Em função do que eu quero no algoritmo. Só os números maiores que 100 e menores que 200. Tá ok? Então a gente fica aí por agora, né? Mostramos aí como colocar, olha, muito mais comandos dentro de um laço, de um par, e usar uma estrutura para definir algumas coisas também, decidir alguma coisa no passo a passo. Tá legal? Então, até próxima aí.